Olá, meus queridos irmãos, queridos amigos, nossos seguidores, desejamos boas-vindas ao nosso canal, a mais um podcast. E hoje nós teremos um podcast muito especial, por uma pessoa muito especial. Por que uma pessoa especial? Porque é um servo de Deus. Hoje o podcast será com o pastor, o nosso pastor amigo nosso, pastor Luciano Neves, da Primeira Igreja Presbiteriana de Jacobina. E o podcast será Acolhimento, um chamado bíblico. Dentro da nossa série Cuidar e Acolher, refletindo o amor de Cristo. Lembrando que essa série nossa é baseada em Gálatas 6:10. Enquanto é tempo, façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé. Então assim, mas inicialmente eu gostaria de fazer um pedido. Dê logo aí o seu link. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque assim o YouTube entende que o assunto é importante, compartilha e envia para mais pessoas. Enquanto você está fazendo isso, você está fazendo o ID de Jesus, utilizando uma inteligência artificial que é levar o evangelho e uma mensagem a mais gente, a mais pessoas. E com certeza o outro pedido que eu tenho que te fazer, no seu rol de relacionamento, em familiares e amigos, tem pessoas que estão passando por uma tristeza, que tiveram alguma decepção e que estão até no deserto, certo? E muitas vezes no isolamento, assim, numa caverna de Adulão. Atravessando esse deserto, muitas vezes nós caímos na caverna de Adulão. E eu sei o que são essas estações, eu já estive nelas. E assim, eu sei o quanto é importante quando a gente está lá e recebe uma mensagem. Quantas vezes eu estou assim triste e recebo uma mensagem de um irmão que eu estou lembrando de você, estou orando por você, ou até manda um link de uma mensagem que aquilo me toca profundamente. Então eu gostaria que o irmão procurasse lembrar de alguém que está nessa situação. Nós vamos ouvir uma música e o nome da música é Enquanto é Tempo. Esta música é de autoria do pastor Wilson Oliveira. É um pastor que faz parte da nossa equipe do Conexão com Cristo, e a música é exatamente em cima da nossa série, do nosso tema, da nossa divisa, né? Então, mande para essa pessoa, enquanto você ouve a música, já nós vamos começar o nosso podcast, mas enquanto você ouve a música, mande esse link para outra pessoa, mande. Então reflita. E um último pedido que eu poderia deixar de te fazer, sabe? Durante a ministração, ou no final da administração, coloque lá o que Deus falou ao seu coração durante essa administração, foi que te tocou. E escreva assim, de onde você está assistindo, seu nome, de onde você está assistindo. Mas não esqueça de colocar, foi que Deus falou com você, qual foi a revelação que você recebeu. Então sem mais demora, vamos ouvir a música e logo após nós estaremos com o nosso convidado, o pastor Luciano Nunes. É uma correção, que no início eu falei o Neves, mas é Nunes, Luciano Nunes. Um abraço a todos. Quando o sol surgir, trazendo alvorecer, o tempo é de sonhar, de aprender a viver, e em cada abraço, amor, vamos expressar, e numa doce canção a Cristo exaltar. Acolhe enquanto é tempo de agir, porque o amor pelos faz um. Em Cristo os vendavais não vão resistir. Enquanto é tempo de
Em Cristo os vendavais não vão resistir. E se a chuva cai, batendo a solidão, estende a mão amiga em gesto de união. Nos olhos que brilham, a esperança reluz, cuida e acolhe, sem te esquecer da cruz. No tempo que passa, vamos hoje lembrar de cuidar e acolher, é um jeito de amar. No rosto um sorriso, uma nova história, vamos juntos ao céu, lá onde reina a glória. Cuida, acolhe, enquanto é tempo de agir, porque o amor que nos faz um, em Cristo os vendavais não vão resistir. Cuida, acolhe, enquanto é tempo de agir, porque o amor que nos faz um, em Cristo os vendavais não vão resistir. Em Cristo os vendavais não vão resistir. Em Cristo os vendavais não vão resistir. Amém, amém, glória a Deus. Então nós vamos convidar agora, sem mais demora, o nosso querido pastor José Lola e o pastor Luciano para participar conosco nessa caminhada, né, nesse bate-papo. Então, seja bem-vindo, pastor. Um abraço. Ao pastor Zé Lola, que também está conosco aqui, nosso companheiro de Conexão com Cristo, irá fazer a apresentação, das boas-vindas, fazer a apresentação do nosso querido pastor Luciano Nunes. Queridos amigos do nosso Conexão com Cristo, é uma alegria, é um prazer, mais uma vez, estarmos juntos para mais um podcast. E temos como convidado de hoje o pastor Luciano Nunes, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Jacobina, que nós saudamos em nome de Jesus Cristo, também João Paulo Barbosa. Pastor Luciano é natural da cidade de Piritiba, aqui pertinho de nós. Ele é formado em teologia
pelo Seminário Reverendo José Manuel da Conceição, de São Paulo, também pela Universidade Mackenzie, de São Paulo, e também é graduado em História pela Universidade Unopar. Ele é casado com Mariana, sim, e os seus filhos Isa e Samuel. E aí na tela, aí a sua linda família. Pastor Luciano, queremos começar este bate-papo, este podcast, pedindo ao Senhor que nos fale um pouco a respeito da sua trajetória ministerial, quanto tempo o senhor tem de ministério, quanto tempo o senhor tem à frente da Igreja Presbiteriana Jacobina, e também nos fale um pouco da sua conversão, se o senhor já nasceu no lar evangélico, como se deu esse processo de conversão e da sua chamada ao ministério. Muito bem, eu quero cumprimentar os amados irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Primeiramente, falar da minha alegria de estar aqui participando desse podcast. Espero que seja um tempo de bastante edificação pela conversa que vamos ter aqui. Esse tema tão importante, né, que é o acolhimento como um chamado bíblico para as nossas vidas. Então, eu gostaria de expressar aqui a minha gratidão e espero que seja um tempo bastante edificante. Muito bem, como o pastor Lola falou, eu sou filho aqui da cidade de Piritiba, pertinho aqui de Jacobina, cerca de 70 quilômetros daqui. Eu venho de uma família evangélica presbiteriana, então eu já nasci num lar em que desde os meus primeiros anos eu fui educado numa educação cristã, os meus pais são presbiterianos. Então, a minha caminhada com Deus começa desde muito cedo. Para quem conhece o modo de funcionamento da Igreja Presbiteriana, uma ênfase muito forte na escola bíblica dominical. Então, eu tive toda essa base, né, de formação desde o início ali, sendo levado pelos meus pais à igreja. Então, essa é um pouco da minha trajetória no início, né, no Evangelho. Eu acho que foi perguntado alguma coisa também sobre a questão ministerial. Porque gostaríamos que o senhor nos falasse um pouco da sua trajetória ministerial. Quanto tempo o senhor tem de ministério? Quantos anos está à frente da Presbiteriana de Jacobina? E também como se deu o seu chamado ao ministério? Essa é uma pergunta muito interessante, especialmente por conta dessa minha trajetória, né? Pelo fato de ter nascido num lar evangélico, sempre que eu converso, pastor Lola e irmão Paulo, a respeito desse assunto com pessoas que nasceram em lar evangélico, elas têm dificuldade de determinar o ponto, né, em que elas podem dizer assim, essa é a minha fé pessoal no Senhor, não é uma fé herdada dos meus pais. Então, essa é uma dificuldade que, às vezes, quem nasce no lar evangélico tem de estabelecer esse ponto central da conversão. Mas eu posso dizer o seguinte, eu me lembro com muita saudade um certo saudosismo benéfico, né? Não aquele saudosismo que você fica preso ao passado, mas de alguém que me marcou profundamente. 2 irmãos na Igreja Presbiteriana de Piritiba. A irmã Célia Aragão, ela é conhecida carinhosamente como Cel, ela era responsável, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas ela era responsável pelo grupo dos adolescentes da igreja. E eu me lembro que essa irmã teve um papel fundamental na minha formação. Eu digo, inclusive, meus irmãos, que boa parte dos versículos que eu tenho memorizados hoje são desse tempo. Eu me lembro que Cel fazia umas gincanas, e aí nós tínhamos que memorizar, às vezes, trechos longos da Bíblia. Conheço muitas histórias bíblicas desse tempo. E um outro irmão, Abraão. Eu me lembro que na Igreja Presbiteriana de Piritiba nós tínhamos os grupos evangelísticos, né, os grupos de evangelização. Se eu não me engano, eram 4 ou 5. E eu fazia parte de um desses grupos chamado Mensageiros de Cristo. E me parece que o ponto de virada na minha vida em que eu passei a ter consciência da minha relação com Deus e de que, independentemente do que acontecesse naquele momento com os meus pais,
eu estava firmado em Jesus. Me parece que foi nesse período aí, eu tinha ali por volta de 10, 11, 12 anos, né? Então, eu poderia colocar que a minha conversão, ela se dá nesse momento em que eu passo a ter uma consciência maior da minha vida com Deus. Em relação ao chamado do pastorado em si, eu poderia dizer que envolve questões objetivas e subjetivas. Eu entendo que o chamado pastoral, ele envolve, num primeiro momento, uma questão subjetiva, que é aquele despertamento que você tem, aquele tipo de sentimento que você não consegue explicar direito, né? É uma coisa interna, por isso que nós chamamos de um elemento subjetivo, porque você não tem, a princípio, a priori ali, nenhum fator que tenha sido determinante para que você se sinta chamado, vocacionado para o ministério pastoral. Então, eu entendo que há esse elemento subjetivo, mas não fica só aí. Existem questões objetivas. E quais são elas? Eu entendo que uma delas é a confirmação da igreja. A igreja começa a olhar para aquele adolescente, para aquele jovem, que se diz vocacionado para o ministério, e a igreja começa a identificar naquele características, aspectos que indicam que aquela pessoa tem algum tipo de chamado. Então, eu me lembro que no início da minha adolescência, tínhamos um presbítero na nossa igreja, chamado José Batista Viana Neto, o saudoso Zuzinha, querido irmão. Ele foi prefeito, inclusive, lá em nossa cidade. E eu me lembro que ele me chamava de pastorzinho, porque ele via em mim algumas características que apontavam para o ministério pastoral. E isso eu ouvia de outros irmãos também, de que eu tinha algumas características que apontavam para essa vocação. É claro que, a princípio, eu não via isso. Esse tipo de sentimento, né, que eu tinha foi antes dessa consciência interna, de que, de fato, eu era um vocacionado. Mas eu achava o seguinte, não é meu chamado, não. Eu acho que eu não tenho condição de pastorear uma igreja. Eu ficava pensando o seguinte, olha só, eu não vou ter condição, por exemplo, de ter alimento ano após ano para alimentar a igreja. Como é que eu vou preparar tanto sermão, um sermão por semana, 2, 3 sermões por semana? Mas é interessante que, como Deus vai confirmando isso, através da própria igreja, então eu entendo que esses dois elementos são definitivos. Um elemento subjetivo, aquele sentimento de que você foi chamado, mas esse elemento objetivo, a própria igreja, Deus confirmando por meio do seu povo, da sua igreja, que você é um vocacionado, né? Depois disso aí vem todo o processo de preparação para o ministério pastoral na igreja presbiteriana. No meu caso, por exemplo, eu fiquei alguns anos, eu fui eleito presbítero na igreja muito jovem, antes dos 20 anos, e eu era responsável por uma congregação. Então eu fiquei 3 anos em observação num campo, congregação presbiteriana em Sumaré, aqui próximo, né? Pertence ao município de Curitiba. Isso. Fiquei 3 anos lá. Fui apresentado Europa já, né? próximo à região França. da Europa, que é ali França. Exatamente. Pois é. Pastor. Então eu fui apresentado ao presbitério. Para quem não conhece o sistema presbiteriano, o presbitério é um concílio, é uma assembleia formada por pastores e presbíteros das igrejas de uma determinada região. Então, assim que a pessoa se sente vocacionada, ela é apresentada ao conselho da igreja, que são os presbíteros. O conselho passa a avaliar esse possível candidato, que nós chamamos de aspirante. Depois ele é apresentado ao presbitério, e aí é o presbitério quem encaminha ele ao seminário. Eu fiquei 4 anos no seminário. Depois de 4 anos, você conclui o seu curso, apresenta os documentos exigidos, né, pelo presbitério, que é uma exegese. Exegese é o estudo nas línguas originais de uma passagem bíblica. E você apresenta também o seu trabalho de conclusão de curso, que é a monografia. Apresentando esses documentos ao presbitério, ele lhe sabatina, lhe avalia, e se tudo ocorrer a contento, você fica 1 ano como licenciado. Depois desse ano de licenciatura, você é chamado novamente ao presbitério para uma nova avaliação,
Aí você tem que pregar um sermão de prova. Caso você seja aprovado, então você é ordenado pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então observe que o caminho percorrido para se tornar um pastor presbiteriano leva, em média, 9 a 10 anos, juntando o período de observação, o período de seminário, o período comprobatório de licenciatura e aí, posteriormente, o período de ordenação, o ano de ordenação. Mas, pastor, isso é fundamental, isso é muito importante. Você não sabe como eu gosto de ouvir isso. E esses dias eu estava ouvindo não lembro quem foi o pastor, eu estou em dúvida se foi o pastor Hernando Dias Lopes ou se foi Augusto Nicodemos. Eu gosto de seguir os dois. Acho que foi o pastor Hernandes, em um podcast, ele falando, não me recordo desse, mas ele falando o seguinte: quando a gente, por exemplo, eu fiz administração, certo? 5 anos, né? Estou fazendo direito, vamos parar, 5 anos daquilo ali. Um médico tem 10 anos, né? 10 anos, tem mais residência, tem mais séria especialização para tratar de saúde das pessoas, ou de direito para interpretação da lei, administração para fazer gestão, tudo isso. Aí, para ser pastor, que vai entender e lidar com a coisa mais preciosa, que é o ser humano, mas a ligação com Cristo, daquilo ali. Então, assim, às vezes eu sou meio um pouco cético nisso aí, assim, quando eu sou pastor, eu procuro saber, tem quanto tempo, o irmão estudou onde, quanto tempo tem, sabe, aí, porque isso passa assim, e assim, essa foi a sua formação, nós temos 2 pastores aqui, vocês continuam estudando até hoje, porque a Bíblia tem um amado irmão meu, não sei se o senhor conhece, é presbiteriano, a gente estava falando aí da nossa vivência da primeira igreja batista, que historicamente, como não tinha outras igrejas batistas, mas a gente tinha uma forte ligação à nossa cidade, nós igreja uma igreja presbiteriana, até ficávamos perto, tá certo? Ali onde é a barra. Isso. Exatamente. Exato. E assim, teve um irmão que eu amo muito, 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 chama-se Edson Gomes. Edson Gomes hoje mora em Fortaleza, é dos Jovens da Verdade. Eu já ouvi falar dele. Jovens da Verdade. Já teve aqui várias vezes. Eu era presidente da cidade, estava sempre ali. E um dia eu procurei irmão Edson, até estava próximo dele mudar, estava em Salvador, dele mudar para o Piauí. Ele foi primeiro lá para a região do Piauí. Eu digo, irmão Edson, como é assim? Eu leio um versículo aqui, depois aí entendo de uma maneira, certo? Tem uma revelação, né? Entenda, tem um entendimento, não falei revelação. Lá na frente, eu estou vendo aquele mesmo versículo, até o pastor, e vem uma nova, Paulo, isso é revelação do Espírito Santo. É o Espírito Santo, a gente está lendo a passagem bíblica ali, o Espírito Santo vai falando com a gente. Então, a Bíblia, olha, não dá para... Tem gente aí que quer atualizar a Bíblia. A Bíblia é o mesmo de ontem, porque o Cristo é o mesmo de ontem. Então, essa história sua, assim, da formação, olha quanto tempo tem e ainda continua estudando, não é isso, pastor? Exato. E aí, só para concluir essa parte, né? Depois que eu concluí o seminário, fiz o seminário Reverendo José Manuel da Conceição de São Paulo, JMC, e depois eu fiz a convalidação na Universidade Mackenzie, que é uma universidade presbiteriana. Depois eu vim para Jacobina, né? Fiquei 4 anos na congregação da nossa igreja aqui, da primeira igreja presbiteriana do Brasil, em Capim Grosso, e depois eu retornei, vim aqui para a sede. Estou aqui em Jacobina desde 2016. Então já tem aí 8, 9 anos, só na sede, juntando mais os 4 da congregação, já vão para 12, 13 anos aqui no campo. Só uma curiosidade, você falou aí eu conheço um pouquinho de história, eu gosto de estudar a história das igrejas e tal. Se eu estiver errado, você me corrija, mas José Manuel da Conceição foi o primeiro pastor presbiteriano brasileiro que era padre, não é isso? Isso. Ele é um ex-padre. Ex-padre.
E isso é até uma coincidência aí, que é o primeiro pastor batista brasileiro também é um ex-padre, que foi o pastor Teixeira de Albuquerque. Teixeira de Albuquerque era pastor em Maceió, pároco, e ele se converteu na igreja metodista. Depois ele teve contato com os imigrantes que fundaram a igreja batista Santa Bárbara, e ele esteve com eles lá. E então ele foi ordenado pastor, e é um dos fundadores da primeira igreja batista do Brasil, em Salvador. E na época dele saiu, deixou a batina, ele escreveu um livreto, Porque Deixei a Igreja Romana, e ele acabou casando com uma ex-freira também. Interessante. Ele depois volta depois de ajudar a fundação de Salvador e do Rio de Janeiro, ele volta para Maceió para evangelizar a família, e ele consegue, o Espírito Santo, né, ele converte a família, e ele organiza a primeira igreja batista de Maceió com a família dele, inclusive a esposa, o filho e os pais que ele batizou, que tinham expulsado ele de casa quando ele se converte. Interessante. Interessante. É interessante. Dentro dessa linha aí, só continuar essa linha da família, eu gostaria que o pastor falasse assim: a vida pastoral é desafiante dia a dia, e a participação o reflexo na família é muito importante. Assim, eu gostaria, assim, como o ministério impactou ou impacta em sua família, e como, assim, a família vive a questão dos princípios cristãos no lar. Fecho essa pergunta com um depoimento, vou citar aqui novamente, o irmão Edson Gomes. Uma vez na nossa igreja, ele disse: meu irmão, a coisa que me deixa mais confiante e seguro por estar nesse púlpito aqui, porque aqui nos primeiros bancos estão a minha esposa e os meus filhos. Os filhos dele eram pequenos, então eles são os maiores testemunhos. Então eu queria que o pastor, nesse link ali ainda de ministério, qual o impacto disso na família, como é que entra a sua família nesse processo? Tá. Essa é uma questão muito importante, viu, irmão Paulo e pastor Lola? Porque a família, ela acaba abraçando um ministério que não é o ministério especialmente da esposa nem dos filhos. No nosso modo presbiteriano de ser, nós separamos muito bem essas coisas. Eu sei que existem algumas denominações que acabam achando que, por exemplo, o pastor, a esposa do pastor é pastora, e os filhos do pastor, de alguma forma, estão ali envolvidos no auxílio do ministério. Essa é uma questão difícil da gente equacionar, porque a nossa família, a nossa esposa, no caso dos pastores e dos filhos, eles estão ligados umbilicalmente ao ministério, né? Mas uma coisa que eu procuro separar é o seguinte: a responsabilidade do pastorado é do pastor, né? A minha esposa precisa ser crente, como qualquer outra irmã da igreja. Se eventualmente Deus der a ela dons, como por exemplo, na área de música, para lidar com crianças, lidar com jovens, lidar com as mulheres da igreja, ótimo. Mas, se não, é importante a gente estabelecer o limite de não colocar sobre os ombros da família pastoral um peso que é essencialmente do pastor e do seu ministério pastoral. É bem verdade que a família acaba sendo impactada, porque, por exemplo, eu me recordo aqui do tempo do seminário, e o quão difícil isso é para as esposas de seminaristas e de pastores. Eu estava em São Paulo, seguindo uma vocação, Deus me chamou para aquilo, eu estava lá estudando, eu passava boa parte do meu dia no seminário, e quando não, lendo e preparando algum material que era de atividade pedida no seminário, mas a minha esposa estava lá comigo. Então, observe que aquilo ali para mim era algo prazeroso, porque eu estava ali, afinal de contas, me preparando para exercer o ministério pastoral. E ela estava ali me acompanhando, né? Então, isso traz um peso muito grande para a família pastoral nesse sentido. Sem contar que o pastor, ele está nesse campo hoje, amanhã ele pode não estar, depois ele pode estar em outro lugar,
E isso impacta muito a família, porque uma das coisas que nós gostamos é de criar raízes, criar memórias, né? Os filhos das pessoas, geralmente, quando crescem, dizem assim, olha, eu estudei naquela escola, eu morei em tal rua, eu fui amigo de fulano e tal, crescemos juntos. A família pastoral, nesse aspecto, tende a ser um pouco mais difícil, porque pelo fato dele mudar constantemente de cidade e, às vezes, de igreja, isso pode trazer um impacto negativo sobre a formação dos filhos, né? A formação dos filhos. Então, eu já vi muitas famílias de pastores sofrendo por conta disso, essas mudanças. Graças a Deus, no sistema presbiteriano, isso é um pouco mais controlado, né? Porque às vezes a gente trabalha através de mandatos eletivos, então o pastor ele sabe quanto tempo ele vai ficar naquela igreja, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então ele pode fazer uma projeção, e a família também sabe que vai ficar naquele período durante aquele tempo, podendo estender ou não, né? Então esse é um aspecto. Essas mudanças acabam impactando muito a família. Uma outra questão é que, e eu acredito que o pastor Lola, talvez ele perceba isso com mais clareza por conta das vivências dele, semelhante às minhas. Existe, mesmo que de maneira tácita, não explícita, uma certa cobrança, né, por parte da igreja sobre a família do pastor. É como se ela fosse uma vitrine. Eu sei, meus irmãos, não só os que estão nos acompanhando, que de fato a família do pastor, ela precisa ser exemplo. Mas eu acredito que determinados tipos de pressão, elas podem ser danosas, né? Então, o pastor precisa lidar muito bem com isso. Por exemplo, os filhos dele, que estão na infância e na adolescência, têm os mesmos dramas que os filhos dos demais irmãos que estão naquela mesma fase, né? Eu me lembro de um pastor, só para contar isso aqui, eu já encerro para a gente não se estender muito nesse assunto, o reverendo Canelhas, reverendo George Canelhas, foi meu professor da área de pastoral lá no seminário, e ele contou uma experiência nesse sentido. Ele disse que numa determinada ocasião ele estava no culto, e tinha um grupo de crianças lá no fundo da igreja, pré-adolescentes, que estavam fazendo barulho. E entre os meninos estava o filho dele. E ele, no afã de corrigir aquela situação, ele lá do púlpito, ele mencionou o nome do filho dele e deu uma bronca. Ele disse que foi a pior coisa que ele fez, porque ele não deveria ter feito daquela forma. Se ele quisesse exortar, ele exortasse a todos, mas ficou parecendo que a exortação, quem estava fazendo o barulho no momento do culto era o filho dele. Então eu estou contando esse exemplo para dizer o seguinte, que o ministério impacta a família pastoral. Mas não, eu não estou falando isso aqui de maneira negativa, né? Nós temos um grande privilégio de servir a Deus e a sua igreja na família pastoral, né? Então, eu falo isso com muita alegria. Eu mencionei esses exemplos que são cuidados que o pastor deve ter de repente, não trazer um peso maior além do devido para a sua esposa e também para os seus filhos, né? Isso é verdade. E nossos filhos, eles passam por isso, né? Eu lembro também de um dos meus filhos, ainda talvez com uns 10 anos por aí, em que numa igreja que a gente estava trabalhando, ele sentava assim no primeiro banco, eu gostava de ficar olhando o baterista, porque ele aprendeu a tocar bateria olhando os bateristas da igreja. E ele sentado ali no primeiro banco, e aí teve um momento lá que o dirigente, não era eu que estava, eu ia pregar ainda, mas estava na parte da liturgia, né, devocional, e aí pediu para que todos ficassem de pé. Foi no louvor, todos ficassem de pé, e ele sentadinho ali, olhando, até fazendo gesto assim com a bateria, e uma irmã levantou de lá do meio da igreja, chegou, puxou no braço e disse: você tem que ficar de pé, que você é filho de pastor, dê exemplo. E isso impactou negativamente ele. Durante muito tempo ele pegou assim um tipo de como diz assim, não queria estar muito não era feito a estar em culto, essas coisas. Graças a Deus isso mudou, né? Depois de muitos anos isso mudou e serve a Deus, mas isso teve um impacto negativo. Então às vezes acontece isso,
né? Os filhos de pastores são os mais cobrados. Ok, pastor. Pastor, só para a gente partir para o segundo tópico, que é sobre o tema específico, eu queria que o senhor falasse rapidinho, assim, quais são os princípios preterianos que o senhor considera mais relevantes para a formação de uma igreja acolhedora? Quais os princípios preterianos que o senhor considera mais relevante para a formação de uma igreja, o fortalecimento de uma igreja acolhedora? Tá. Eu não sei se é do conhecimento dos irmãos, mas a igreja presbiteriana tem um modelo de funcionamento que eu entendo que colabora demais para que a igreja ela se torne um ambiente receptivo e acolhedor. A nossa igreja ela funciona, os trabalhos dela funcionam a partir daquilo que nós chamamos de forças de integração ou sociedades internas. Então, essas sociedades internas ou forças de integração, ela trabalha todas as faixas etárias. Então, por exemplo, a igreja presbiteriana tem a UCP, União de Crianças Presbiterianas. Então, quando alguém chega na igreja, uma família chega na igreja, já tem os filhos que têm filhos pequenos, já tem um departamento específico para cuidar dessa faixa etária, é a UCP. Em relação aos adolescentes, nós temos a UPA, ou UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. Então, chega uma família na igreja, tem um filho adolescente, tem um departamento ali específico para cuidar dessa faixa etária. O mesmo acontece em relação aos jovens, à mocidade, nós temos a UMP, União de Mocidade Presbiteriana. O mesmo acontece em relação às mulheres, nós temos a SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina, e o mesmo pode ser dito em relação aos homens. Nós temos a UPH, União Presbiteriana de Homens. Então, esse modo de funcionamento da igreja presbiteriana facilita demais, porque você chega numa igreja e você já tem um local específico. Você pode... Só recusar aqui uma... Você tem... Pode ir... Então, da igreja presbiteriana. Nós damos uma ênfase muito grande também. Cortou? É porque eu estou recebendo uma ligação aqui, eu estou recusando. Ao vivo é assim mesmo, mas ao vivo fique tranquilo. É assim. verdade. Nós temos também uma ênfase muito grande na escola dominical. Então, no domingo pela manhã, nós temos uma abertura ali, um momento de culto, e logo em seguida, nós temos a divisão das classes. Então, nós temos um departamento infantil que cuida das crianças até ali por volta de 11 anos. Nós temos uma classe específica para os adolescentes, uma classe de jovens, classe de adultos, e nós temos também uma classe para receber pessoas que estão chegando na igreja, que nós chamamos de classe de catecúmenos. Nessa classe, nós ensinamos os princípios básicos da fé, né, aquilo que compõe o que nós chamamos de espinha dorsal da fé cristã, e a pessoa também conhece a própria denominação, a igreja presbiteriana, né? Então, eu entendo que esse modo de funcionamento da nossa igreja facilita demais para que ela se torne uma igreja acolhedora. Muito bem, pastor. Olha, só relembrando aí, irmão, e a todos, assim, o nosso tema, a nossa série que nós nos programamos, através do nosso canal Conexão com Cristo, nós estamos dentro da série Cuidar e Acolher, refletindo o amor de Cristo, baseado em Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos tempos e oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então, dentro disso aí agora, nós vamos mergulhar um pouco, pastor, dentro do tema que o senhor escolheu, que é acolhimento, um chamado bíblico. E nós sabemos que a Bíblia nos instrui repetidamente a acolher os outros, e com amor e compaixão, né? Então, isso é importante. Então, eu gostaria, pastor, de, já dentro do tema que o senhor escolheu, como souber a importância do acolhimento na Igreja de Cristo, especialmente no dia de hoje. Não deixa de não ter uma ligação com o que o senhor vinha falando, mas assim, a Igreja, de uma maneira geral, como nos dias de hoje, como é que souber essa questão?
Uhum. Muito bem. Quando foi proposto os temas, foram apresentados os vários temas, né? Esse me saltou os olhos, porque eu gosto sempre de fundamentar as práticas bíblicas, as práticas da igreja, do ponto de vista bíblico. Porque pode parecer o seguinte: será que essa ideia de acolhimento é uma ideia nova, porque as pessoas têm falado muito sobre isso, e a igreja tem entrado na onda, ou existe uma base bíblica para que a gente trate desse assunto do acolhimento? Então nós poderíamos dizer, meus irmãos, que esse assunto não é novo, e na verdade a Bíblia ela que puxa esse assunto. Eu gostaria de puxar um pouco do Antigo Testamento, e depois nós vamos parar lá numa passagem de Romanos capítulo 15, versículo 7, que eu entendo que é onde Paulo trata isso de maneira muito mais clara, considerando um problema que ele estava lidando na igreja de Roma. Mas vamos dar uma olhada no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós observamos que Deus deixou várias ordenanças para o seu povo, no sentido de acolher pessoas como, por exemplo, órfãos, viúvas, estrangeiros, os jornaleiros. O jornaleiro aqui não é aquele que trabalhava entregando jornal, mas aquele que recebia pela jornada de trabalho, né? Então nós temos alguns textos. Eu gostaria até de ler alguns deles. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 24, versos 14 e 15, uma vez que nós estamos tentando apresentar a base, o chamado bíblico para esse assunto. Então, Deuteronômio 24, 14, 15 e 17 a 18, nos diz assim, o texto sagrado: não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia, lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecados. Versos 17 e 18. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Então, observe que a organização social do antigo Israel, do antigo povo de Deus, lá no Antigo Testamento, ela é um pouco diferente da nossa hoje. Mas percebam que o princípio estava presente. Deus olha de maneira especial para essas classes que são apresentadas aqui, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os jornaleiros, como sendo pessoas que viviam em condições vulneráveis e que precisavam, portanto, desse acolhimento do povo de Deus. Pensemos, por exemplo, no caso das viúvas. Quando a gente pensa nessa classe, né, geralmente a gente pensa com os nossos olhos, a viúva dos nossos dias. Só que a viúva dos tempos bíblicos era completamente diferente das dos nossos dias. Nos nossos dias nós temos, por exemplo, programas sociais, nós temos aposentadoria. Por exemplo, se a mulher fica viúva, ela pode recorrer ao governo para que ele o socorra de alguma forma, seja através de uma pensão ou de um BPC, né, o benefício de prestação continuada, ou qualquer outro tipo, ou aposentadoria, né, pelo fato de ter ficado viúva. Nos tempos bíblicos, não. As viúvas, quando elas ficavam nessa condição, se elas não tivessem um filho mais velho para sustentá-la, ela morria de fome. É por isso que a gente tem a importância no Antigo Testamento do primogênito. Por que o primogênito? O filho mais velho, na ausência do pai, ele era responsável por sustentar a viúva. Então, quando elas não tinham um filho mais velho que se tornava o arrimo da família, muitas delas iam para a vida de prostituição para poder sobreviver. Deus criou leis específicas para proteger essas mulheres. Os órfãos, aqueles que, por uma razão ou outra, ficaram sem os pais, e aí ficavam em condição vulnerável. Deus criou leis específicas para acolher os órfãos.
Em relação ao estrangeiro, é interessante, eu preguei há um tempo atrás sobre algumas leis do Antigo Testamento, e Deus criou leis específicas para cuidar do estrangeiro e dessas pessoas vulneráveis. Por exemplo, a lei da ceifa e da cega. Quando o povo de Deus plantava a sua lavoura, a sua roça, Deus criou uma lei que obrigava você a deixar um canto daquela roça sem colher. Para quê? Passando o órfão, a viúva e o estrangeiro ali naquele lugar tivesse o que comer. Então, você era proibido de colher uma parte da sua lavoura. Imagine que você colhia as espigas no campo, e durante o trajeto, até colocá-la no reservatório, no depósito, algumas espigas iam caindo pelo caminho. Você tinha que deixar ali, você não podia colher, porque aquilo ali era para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro que estivesse no meio do povo de Deus. Então, meus irmãos, eu estou colocando aqui, e daqui a pouco eu vou ler um outro texto no livro de Levítico, no capítulo 19, versos 33 e 34, para pontuar o seguinte: a ideia de acolhimento na igreja não é um modismo social. A necessidade que nós temos de criar um ambiente de acolhimento na igreja, para que as mais diversas pessoas se sintam bem acolhidas, isso não é um modismo criado pela sociedade e que agora a igreja, percebendo que isso traz algum tipo de vantagem, atrai pessoas, a igreja então agora começa a copiar. Não. O fundamento do acolhimento é o próprio Deus. Eu vou falar mais à frente sobre isso, mas se teve alguém que além de ensinar, praticou o acolhimento, é o próprio Deus, né? Nós que estávamos longe, eu vou falar mais sobre isso à frente, mas Deus nos acolheu. Eu gostaria de citar um exemplo, né? Um exemplo que aconteceu comigo mesmo. A gente só percebe a importância do acolhimento na igreja quando a gente precisa ser acolhido. E aqui uma palavra para os irmãos que estão nos acompanhando nesse momento. Talvez você não tenha percebido a importância de criar um ambiente de acolhimento na igreja, porque talvez você nunca tenha saído da sua comunidade. Você cresceu na sua igreja, seus pais eram de lá, os seus amigos foram firmados e formados lá desde a sua infância, adolescência, juventude. Então, o ambiente da igreja para você é um ambiente de acolhimento. Eventualmente, talvez até tenha se casado. Ou seja, todo o ambiente de vivência seu é naquela igreja, na sua cidade, você nunca saiu de lá, é no seu bairro. Agora, experimente sair da sua cidade e ir para um lugar estranho, frequentar uma igreja que você nunca viu aquelas pessoas. Aí você começa a perceber a importância do acolhimento. Quando nós nos mudamos para São Paulo, nós trabalhamos numa igreja lá, uma igreja que nos acolheu muito bem. Nós trabalhamos em 2 igrejas. Eu fiquei 1 ano numa igreja e 3 anos, os 3 anos restantes, trabalhando em outra igreja, Igreja Presbiteriana Monte Sião. Ali, meus irmãos, os meus olhos se abriram para a importância do acolhimento na igreja. Porque, vejam, eu saí de um ambiente, de uma igreja em que eu fui criado, amado pelas pessoas, uma igreja acolhedora demais. A Igreja Presbiteriana de Piritiba é uma igreja muito acolhedora. E, de repente, eu me vejo num ambiente esquisito. Porque a igreja, para quem está chegando, é um ambiente estranho. Não são poucas as vezes que a gente vê pessoas que chegam na igreja visitando e depois do culto elas ficam ali escanteadas, ninguém se aproxima, porque cada um já se juntou ali na sua turma para conversar, para bater papo, e a gente precisa estar atento a isso. Porque a igreja pode se tornar um ambiente terrível para o visitante. Então, voltando à minha experiência, eu me lembro com um saudosismo muito bom desse tempo do seminário. Como Deus usou pessoas para acolher a minha família ali. Pessoas que atuavam no papel de pai, de mãe, de primos, de tios, de avós, de sobrinhos, e isso é precioso. Como eu falei, isso não é um modismo da igreja.
É algo que Deus vem ensinando para o seu povo desde o Antigo Testamento. Acolham o órfão, acolham a viúva, acolham o estrangeiro, o jornaleiro no meio de vocês não seja oprimido, mas que ele seja muito bem acolhido. Então, aqui, já para abrir para que os irmãos possam participar também, para que não fique um monólogo aqui, o segundo texto que eu mencionei, de Levíticos capítulo 19, versículos 33 e 34, eu estou apenas estabelecendo os fundamentos bíblicos, né, do acolhimento. Não é um modismo de igreja, mas é algo que Deus requereu do seu povo. Levíticos capítulo 19, Levítico 19, 33 e 34 diz assim: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Olha que coisa interessante. Deus usa o exemplo do próprio povo para dizer: acolham os estrangeiros, aqueles que não são do meio de vocês. Sabe por quê? Porque vocês foram estrangeiros no Egito. Vocês peregrinaram em terra estranha. Existem muita gente, muitas pessoas peregrinando em terra estranha, em nossas igrejas, que nos visitam dominicalmente, nos visitam semanalmente. Como é que nós acolhemos essas pessoas? Como é que nós as tratamos? Devemos nos lembrar de que nós somos peregrinos, né? Andamos em terra estranha e Deus nos acolheu. Mais à frente eu vou voltar ao texto, que talvez seja o texto principal que eu gostaria de tratar aqui nessa manhã. Muito bem, pastor. É interessante, assim, os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando, fez uma pergunta exatamente que o senhor já respondeu, que eles perguntam aqui quais passagens bíblicas o senhor destacaria que reforçam o conceito de acolhimento e compaixão que o pastor acabou de falar. Tem outras perguntas aqui que eu vou pedir ao irmão Zé Lola, já mandei para ele, uma segunda pergunta também do nosso irmão. Eu agradeço ao irmão Edir Borges, Salvador, que fez essa pergunta então, Edir, eu acho que ele já respondeu aí. Muito bem, pastor. Interessante, o pastor falou aí sobre a questão das espigas, né, que ele deixava cair. A gente vê esse exemplo na história de Ruth, né? Na história de Ruth, que era estrangeira, além de estrangeira, era viúva, né? E então ela tem o Boaz, ele dá ordem, inclusive, aos empregados que não a impeça e que deixasse cair mais, além do que... Eu estava pensando aqui, quando você falou de igreja acolhedora, nós teve uma época aqui na igreja que nós recebemos uma igreja aqui de Salvador em intercâmbio, e depois nós fomos lá pagar esse intercâmbio na Igreja Batista El Shaddai. Hoje já mudou muita coisa lá, mas naquela época nós estivemos naquela igreja lá e a gente foi tão bem acolhido ali, que depois muitos irmãos foram morar em Salvador, e todo mundo que ia para Salvador ia para El Shaddai, ia para essa igreja. Então eles receberam uma quantidade considerável de jovens da nossa igreja que foram morar em Salvador por trabalho, estudo. E um desses irmãos, conversando com ele, eu até perguntei, ele disse: rapaz, vocês estão indo todo mundo para El Shaddai? Ele disse: rapaz, aquela igreja é uma igreja tão acolhedora, nós somos tão bem recebidos lá naquele intercâmbio que a gente senta em casa, a gente chega e senta em casa, por isso que está todo mundo lá. Então, muitos irmãos mesmo foram para Salvador e se tornaram membros dessa igreja. As coisas mudaram. Faz toda a diferença, faz Faz diferença. E essa questão de você chegar e achar um ambiente estranho, isso, os pastores passam por isso realmente, porque ele chega numa igreja que a gente não conhece. Mas vamos pensar aqui, a igreja enfrenta muitos desafios, né? Em todas as áreas, e essa questão do acolhimento também é um desafio em muitos aspectos, né? Então, o senhor poderia nos falar um pouquinho a respeito desses desafios, né? Será que as nossas igrejas, no modo geral, hoje elas estão preparadas para acolher pessoas que vêm de diversas situações? Eu poderia falar um pouquinho sobre isso.
Olha, de um modo geral, a gente poderia dizer que sim, né? A igreja ainda é, mesmo com as suas dificuldades, um ambiente ou outro mais frio, uma igreja ou outra mais fria nesse aspecto, mas a igreja ainda é um ambiente que acolhe pessoas. No entanto, eu penso que nós podemos avançar muito mais nessa área, né? E aí, nesse sentido específico, pastor Lola, eu penso que a igreja, ela não está preparada para receber pessoas de determinadas situações. Nós estamos vivendo, né, um ambiente agora que a igreja vai lidar muito com isso, né? O mundo está esfacelado e o ser humano, cada vez mais, ele desce fundo no pecado. E aí, retornar dessa situação, geralmente eles voltam bastante quebrados. E a igreja, ela funciona, às vezes, e ela precisa abrir os olhos nesse sentido, ela não pode ser uma bolha hermética, que ela está fechada ali com aquele grupo, e que só entram pessoas com aquele perfil, e ela se blinda para receber pessoas de outro perfil que está chegando, conhecendo o Evangelho, e que as transformações elas virão com o passar do tempo. Então, nós estamos vivendo um ambiente que tem se tornado bastante desafiador para a igreja. Apesar dela já exercer esse ministério do acolhimento, ela vai precisar se preparar muito melhor para receber essas pessoas que vêm quebradas do mundo. Deixa eu citar só um exemplo que talvez facilite. E um exemplo ligado à área da visitação. Você sabe que nem todo mundo na igreja, apesar da boa vontade para visitar, sabe fazer uma visita. Isso, é verdade. Né? Tem gente que, na boa intenção, chega lá, vai visitar a pessoa e diz: ô, meu irmão, eu fiquei com dó do irmão agora nessa situação. E olha, eu soube de um caso de fulano de tal que estava desse mesmo jeito há um mês atrás e Deus levou. E Deus levou. A falta de sabedoria. Exato. A falta de sabedoria. Eu aplico esse princípio, apesar de ele ser um exemplo exagerado, mas eu aplico esse princípio nesse outro caso. Vai chegar na igreja, e já tem chegado, pessoas que são esquisitas para o nosso meio. E nós precisamos de sabedoria para, ao invés de afastar essas pessoas, aproximar essas pessoas da igreja, e a experiência delas com Deus, é Deus quem vai determinar como isso vai ser. Mas nós precisamos, eu creio que a igreja precisa criar, num primeiro momento, esse ambiente de acolhimento e ir lidando com essa pessoa a depender da sua necessidade e da sua dificuldade. Então, nesse sentido, pastor Lola, eu diria o seguinte, que a igreja já é um ambiente em que ela favorece o acolhimento, mas nós vamos precisar avançar em muitas áreas, desafios que estão sendo lançados para a igreja aqui no presente momento, e que a gente vai precisar de muita sabedoria para acolher essas pessoas. Eu não vou citar o nome dessas classes, porque de repente o YouTube pode derrubar, né, ou diminuir o alcance da live. Mas eu acredito que quem está me ouvindo nesse momento sabe do que é que eu estou dizendo. Pessoas que desceram fundo no pecado e que a igreja agora vai precisar ter muita sabedoria para acolher essas pessoas quebradas e tratá-las e dar remédio a elas, como Jesus disse, os sãos não precisam de remédio, mas os doentes. Tem um ponto aí que o senhor colocou. Depois tem uma pergunta aqui que eu acho que é a ovelha do senhor. Ivanildo Cedrais, ele é presbítero, não é? Grande irmão. Mas assim, o senhor colocou a questão da visitação ali. Isso aconteceu em muito próximo a mim. Quando tinha uma pessoa muito ligada a mim, estava enfrentando algumas dificuldades, e um grupo de irmãos foram lá visitá-la, né? Dentro da sua melhor intenção. No meio da conversa, ela chegou e falou assim: irmã, tome cuidado, porque a Bíblia diz que tu que não és nem morno, nem frio, vomitar-te-ei. Tu não és nem quente, nem frio, és morno, vomitar-te-ei da minha boca.
ela ficou muito chocada, ela ficou muito assim, no lugar de ajudar, fez afastá-lo mais. Mas a pergunta, só para a gente caminhando assim, a parte final, já o pastor vai fazer uma mensagem rápida, uma mensagem expositiva. A pergunta de Ivanilton é a seguinte: de que forma o acolhimento pode ser uma ferramenta para a evangelização e discipulado? Veja bem, tem duas partes. Tanto a evangelização, quer dizer, em busca daquela ovelha que está perdida, e também internamente para aquela ovelha que estava no aprisco e ali se perdeu um pouco, que é o discipulado. Então, assim, de que forma, eu entendi que era assim, que ele quis saber, de que forma o acolhimento pode ser uma ferramenta para a evangelização e para o discipulado. Sua ovelha, Ivanilton. Ivanilton, muito boa pergunta, eu agradeço a pergunta. Quando nós estávamos no seminário, nós lemos um livro que o título é A Amizade como Chave para a Evangelização. E a tese central do autor, eu estou aqui resumindo, é que para falar de Cristo, você precisa primeiro ganhar a confiança daquela pessoa a quem você vai falar. Existem dois tipos de evangelização. Existe a evangelização de massa, que hoje já não tem tanto efeito nos nossos dias como teve no passado, que é você montar um palco em praça pública e você proferir um sermão, né? Eu entendo que isso tem o seu valor e o seu lugar, mas entendo que a evangelização mais efetiva é aquela que você caminha junto com a pessoa falando de Jesus para ela. Ora, para você fazer isso, você vai ter que ter amizade, pelo menos a abertura para falar de Jesus para aquela pessoa. E aí eu entendo que, nesse sentido, se você é uma pessoa acolhedora, a pessoa, a princípio, ela já não vai ter uma barreira para levantar, que é não te ouvir. Ela pode depois não dar crédito a nada do que você diz, porque quem faz a obra da conversão é o Espírito Santo. Mas pelo menos já não vai ter aquela barreira da pessoa não te ouvir a princípio. Então eu entendo que para você chegar a alguém para falar do amor de Deus, você precisa, em primeiro lugar, antes de falar qualquer palavra, você precisa pregar o evangelho pelo procedimento. Vamos ser sinceros, tem muitos irmãos nossos, perdão da expressão, que são chatos. Eles são inconvenientes. Eles não têm uma maneira certa de abordar a pessoa. São truculentos. Falta, às vezes, a pessoa está precisando de uma palavra acolhedora e essa pessoa vem, despeja naquela pessoa um conteúdo pesado do evangelho, às vezes de condenação, quando, na verdade, outros passos deveriam ter sido dados antes. Então, eu entendo que você acolher as pessoas e falar do amor de Deus para ela vai fazer muito mais sentido. Então, eu penso que se você cria um ambiente de acolhimento, as pessoas vão dar mais crédito ao que você vai falar. Porque essa pessoa vai pensar o seguinte: olha, essa pessoa me acolheu. Eu acho que o que ela tem a dizer é um reflexo daquilo que ela faz. Jesus fazia isso. Quando a gente lê, por exemplo, os evangelhos, Mateus capítulo 9, o texto diz que Jesus percorria vilas e cidades, vendo ele as pessoas, compadeceu-se delas que estavam exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Então, quem nos ensinou a acolher as pessoas e falar do amor de Deus para elas foi Cristo. Quando Jesus foi apresentado àquela mulher, ou apresentaram aquela mulher adúltera a Jesus, que ele estava escrevendo, a famosa passagem que ele estava escrevendo no chão, né, antes de dizer àquela mulher, vá e não peques mais, o que foi que Jesus fez? Jesus acolheu. Ele ouviu aquela mulher. Ele poderia dizer o seguinte, como rabino, dizer, eu não quero nem que você encoste em mim, você é uma pecadora. Mas ele ouviu aquela mulher. E ele disse, no primeiro momento, ele se dirigiu à multidão, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, um a um foi saindo, e aí Jesus então se dirige àquela mulher, cadê os teus acusadores? Eles foram embora, Senhor, ficou só eu. Eu também não te condeno. E aí vem a confrontação do evangelho. Vai
e não peques mais. Mas observe que antes de Jesus confrontar aquela mulher com o pecado dela, o que foi que ele fez? Ele acolheu aquela mulher. Então eu penso que isso é importante para a evangelização, porque ela abre caminhos, você tem acesso ao coração da pessoa, e se é um caminho aberto para a evangelização, o que dizer do discipulado? Só uma experiência rápida aqui. Quando nós passamos em Capim Grosso, nós iniciamos um trabalho lá de evangelização nos lares. Eu chamei a congregação e disse o seguinte: irmãos, nós precisamos evangelizar essa cidade, mas nós não vamos fazer aqueles trabalhos de alto impacto em praça pública, porque lá em Capim Grosso não funciona. O adventismo engole a cidade, as demais denominações também. Então nós vamos para as casas das pessoas, mas eu não as conheço. Eu estou chegando agora em Capim Grosso. Gostaria que os irmãos me dessem acesso a essas famílias. Me lembro que um dia nós fomos numa casa, eu e um irmão da igreja, o irmão Robério, e ali ele me apresentou aquela família que era amiga dele. Sabe o que foi que aconteceu? Nós iniciamos um trabalho ali, que durou aproximadamente um ano e 2 meses. Hoje nós temos essa família lá na igreja, servindo ao Senhor, e são amicíssimos meus. Ou seja, o fato de eu desenvolver com eles a amizade, essa relação de acolhimento, sem dúvida facilitou posteriormente o trabalho do discipulado. Então, eu penso que o acolhimento é uma ferramenta importante para apresentar o evangelho e também desenvolver um discipulado com alguém. Exatamente. Pastor Luciano, nós estamos caminhando já para o final do nosso bate-papo, nosso podcast, mas antes da gente concluir, gostaríamos que o senhor nos trouxesse uma palavra, né? Uma breve reflexão a respeito do tema que o senhor mesmo escolheu para a nossa edificação. Muito bem. Eu quero ler o texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 7, que diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu. O que nós observamos aqui, fazendo um paralelo com o Antigo Testamento, é que da mesma forma que Deus acolheu a Israel no deserto, ele ensinou o seu povo a acolher aquelas classes que eu mencionei. Mas o maior exemplo que nós temos de acolhimento, de que fomos acolhidos, é o próprio Deus, o próprio Cristo. Aqui nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo usa o exemplo de Cristo: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Para a gente entender o que Paulo queria ensinar aqui no capítulo 15, a gente precisa ir um pouco no contexto da sua carta aos Romanos. A igreja de Roma era uma igreja composta de judeus e gentios. Gentio, no termo bíblico, é todo aquele que não é judeu. E quando a gente lê as cartas do Novo Testamento, a gente percebe que havia uma certa dificuldade entre esses irmãos, né? Eles eram de origens diferentes, tinham as suas dificuldades pessoais. Então, em várias cartas do Novo Testamento, nós temos exemplos dos autores tratando a necessidade desses irmãos se perdoarem, se acolherem mutuamente. No caso da carta à igreja de Roma, Paulo estava lidando com 2 questões aqui. A questão da liberdade cristã. Esse era o ponto. Quando a gente trata sobre esse assunto e que a gente olha nas cartas, a gente percebe que esse assunto dividia os irmãos. O que é que eu estou querendo dizer aqui? A questão da liberdade cristã tem a ver com o que você pode comer, o que você não deve comer, quais são as festas que você deve celebrar, quais são as festas que você não deve celebrar. O crente pode beber vinho, não pode beber vinho, pode comer a carne que era comprada no mercado público, que geralmente era carne sacrificada. E aí, na igreja de Roma, nós temos 2 grupos, que Paulo chama dos fortes. Quem são os fortes? São aqueles que entendiam que você não precisa se colocar debaixo de jugo nenhum. Então, eu posso comprar carne lá no mercado e comer. Eu posso beber moderadamente vinho. Eu posso ou não celebrar essas festas do calendário judaico. Esse era um grupo, o grupo dos fortes, que não impunham sobre si quase que nenhuma restrição
especialmente com respeito à comida e com respeito à bebida. Mas havia um outro grupo, que Paulo chama dos irmãos fracos, que eram aqueles que entendiam que você precisa se abster de todas essas coisas. Você não poderia comer daquela carne comprada no mercado, você não poderia beber vinho, você tinha que praticar todas aquelas festas, você tinha que cumprir todos aqueles ritos que eram estabelecidos ali. Esse era o grupo dos fracos, que Paulo chama aqui. Ou seja, eles impunham sobre si um peso que às vezes não era cobrado no Evangelho. Como lidar com isso? Como lidar com essas diferenças, considerando que nós estamos tratando aqui sobre acolhimento como um chamado bíblico? Como lidar com pessoas diferentes de nós? Como lidar com pessoas que estão chegando na igreja e que são completamente diferentes daquele perfil que nós gostaríamos que elas tivessem? E o apóstolo Paulo vai nos dizer no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 13, que Cristo é o exemplo para nós nesse sentido. E aí vem o versículo: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Sabe qual é o ponto aqui que Paulo está colocando? Você, quando foi visto por Deus, você não era bonzinho, não. Deus poderia te rejeitar. Ele poderia simplesmente dizer assim: eu não quero nada com vocês, vocês são muito diferentes. Eu não me envolvo com vocês. Mas sabe o que foi que Deus fez? Em Cristo Jesus, Ele nos acolheu. Quando nós ainda éramos pessoas desprezíveis, pessoas que não amavam a Deus, Ele nos amou. Meus irmãos, uma das grandes bênçãos que Deus nos dá na convivência em comunidade, na convivência na igreja, é o privilégio de viver com pessoas diferentes de nós. Algumas pessoas dizem assim: eu não vou para a igreja porque ali é o lugar de fulano de tal, assim assado. Deus nos dá na comunhão da igreja a oportunidade de fazer com as pessoas aquilo que Ele fez conosco, nos acolheu. Quando Paulo vai responder essa questão dessa divergência entre os crentes fortes e os fracos, qual é o ponto de equilíbrio aqui? Como resolver isso? Paulo diz: olhem para Cristo. E o que foi que Cristo fez? Ele nos acolheu. Eu penso que quando nós olharmos para Cristo e temos Ele como nosso exemplo maior, nós vamos certamente criar um ambiente de acolhimento na igreja, não só na igreja, no contexto da família e no âmbito das nossas vivências também em sociedade. Tá? Em sociedade. Então, já caminhando aqui para as nossas aplicações, para os pontos que eu gostaria de destacar aqui, na igreja, na família e na sociedade, nós lidamos com pessoas diferentes de nós. Nós lidamos com pessoas diferentes de nós. E nós precisamos partir desse princípio, de que as pessoas são diferentes de nós. Diante disso, nós precisamos aceitar essas diferenças e procurar conviver de maneira pacífica com todos. Então, criar esse ambiente, essa cultura de acolhimento, de alguma forma nos aproxima mais do nosso Redentor, do nosso Salvador, que nos acolheu, sendo diferentes. O terceiro princípio, a terceira aplicação que eu gostaria de fazer, é que da mesma forma que Cristo acolheu a nós, nós devemos acolher as pessoas também. É a Ele que nós devemos imitar, é para Ele que nós devemos olhar. Porque se a gente buscar referência em outras pessoas, para a gente dizer eu vou acolher ou não, a gente vai encontrar motivos de sobra para dizer eu vou rejeitar fulano e tal, por isso, por isso e por isso. Qual é o exemplo que nós devemos seguir? Qual é o modelo que nós temos? E o modelo que nós temos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos acolheu quando nós éramos pecadores.
e o odiávamos, mas ele nos acolheu. E eu creio que nós precisamos ter essa mesma prática na igreja, desenvolver uma cultura de acolhimento das pessoas. Então, essa reflexão que eu gostaria de deixar aqui, assim como Cristo acolheu tanto os fracos quanto os fortes na igreja de Roma, nós devemos também desenvolver essa cultura de acolhimento, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Muito bem, pastor. Muito obrigado pela sua participação, a honra de estar conosco nesse podcast, por palavras edificantes. Creio que esse podcast será de grande edificação para todos que assistirem, e queremos que o Senhor dê uma palavra aos nossos ouvintes, né, a respeito de acolhimento, e também desse as suas palavras finais, suas considerações finais, e depois o senhor orasse para a gente finalizar o nosso podcast. Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, aos irmãos pelo convite, o irmão Paulo Barbosa e o pastor Lola, né, por fazer esse convite para estar aqui com vocês. Um privilégio muito grande, uma alegria muito grande. Espero que tudo que foi tratado aqui, de alguma forma, sirva de edificação para os ouvintes. Eu gostaria de dirigir as minhas palavras aqui finais em duas direções. Primeiro, para as pessoas em geral, e depois para a Igreja de Cristo. Para você que está me ouvindo nesse momento, esse mundo já é muito pesado, esse mundo já é cheio de muitas lutas e dificuldades. Não seja mais uma pedra no caminho de pessoas que precisam de acolhimento. Acolha pessoas, começando pelos da própria casa, e acolhendo também o seu próximo. Quem é o seu próximo? Qualquer pessoa que esteja ao alcance do seu favor. Jesus conta uma parábola, a parábola do bom samaritano, para nos ensinar exatamente isso. Todo aquele que estiver ao alcance do meu acolhimento, eu devo estender a mão de misericórdia e acolher essa pessoa. Talvez uma pessoa próxima da sua família, ou um irmão da igreja, ou um colega de trabalho, ou um vizinho. Imite a Cristo, imite ao nosso Deus e acolha estas pessoas. Agora eu me dirijo à igreja, aos irmãos em Cristo. Meus amados irmãos, o ambiente da igreja é muito estranho para as pessoas que estão chegando, e não só para as pessoas que estão chegando, para aqueles que já estão entre nós. Nós precisamos desenvolver uma cultura de acolhimento das pessoas. Existem irmãos nossos dentro da própria igreja que estão precisando serem acolhidas, se sentem, às vezes, desprezadas, fazem parte daquele corpo há tanto tempo, mas não se sentem acolhidas. Que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus para acolher essas pessoas. Mas não só estes, irmãos que já estão ali, pessoas novas que estão chegando. Um conselho que eu lhe dou, todos os domingos, quando você estiver na igreja ou durante a semana, dê uma olhada à sua volta e veja se tem alguém novo, alguém diferente, um rosto esquisito, estranho que você nunca viu na igreja. Se aproxime daquela pessoa, acolha. Isso faz parte do espírito cristão. O nosso amado Redentor nos ensinou a fazer isso, quando ele nos acolheu, mesmo estando sujos, maltrapilhos, fedorentos, indesejáveis, ele nos acolheu. Que você possa ser a mão, o braço e o ombro do Redentor para acolher cada um daqueles que o Senhor colocar ao seu lado. Bem, pastor, antes da oração aqui, que tem os irmãos que mandaram um abraço, uma lembrança, essa igreja batista foi um celeiro de pastores, né? Nessa época, nós temos hoje 24, 25 jovens, que daquela época, que hoje são pastores, é o deles aí. Então temos aqui, mandou um abraço, o irmão Valdemir, lá de São Paulo, que ele costuma dizer um abraço do tamanho de São Paulo. Então, Valdemir, que está nos acompanhando, pastor Valdemir, um abraço do tamanho e um abraço, do calor dos baianos, porque pode ser um abraço do tamanho de São Paulo, mas não tem o calor dos baianos. O nosso irmão Elias Marques, pastor Elias Marques, que está lá na igreja Morada Nobre, na grande DF, né, Valparaíso, e temos o nosso irmão Eliniel aqui pertinho, em Umburanas, na igreja Filadélfia, em Umburanas,
o nosso pastor Wilson, que foi esse que nós vimos aí, que é o autor dessa música, que está em Salvador, pastor em Salvador. E tem duas irmãs muito queridas, essas irmãs fazem parte do nosso grupo de apoio diretamente, que é a nossa querida irmã Landinha. Landinha é uma benção, uma benção. Uma hora nós vamos tomar um café lá, vou lhe pegar para tomar um café lá. Uma pessoa, eu nunca vi. Já estou à disposição. Opa! Ela chama, vamos lá, né, Lula? Ela chama a gente de campeão, uma pessoa que a gente olha assim para ela e depois, essa irmã tinha tudo para estar reclamando, sabe? E eu não vejo ela reclamar. E a nossa irmã Neisa também, em Salvador, que faz parte da nossa equipe, está mandando um abraço. Então, pastor, o senhor encerra com a oração, a bênção dos apóstolos. Um abraço a todos esses irmãos. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos concedeu para tratar, ó Deus, desse assunto tão importante que é o acolhimento. Ó Deus, nós temos uma base que vem da Tua palavra, que nos ensina a acolher as pessoas, porque o Senhor foi quem primeiro praticou o acolhimento. O Senhor fez isso no passado, quando acolheu um povo dentre as demais nações. Israel amou esse povo. E o Senhor os ensinou a acolher o órfão, a viúva, o estrangeiro e o jornaleiro entre eles. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos acolheu também em Cristo Jesus. O Senhor nos amou quando nós ainda estávamos longe e nos atraiu com as tuas cordas de amor e de misericórdia. Ajuda-nos também, ó Deus, a praticarmos o acolhimento. Sabemos que existem muitas diferenças entre nós, mas que essas diferenças não nos impeçam de nos aproximarmos e acolhermos mutuamente uns aos outros, seguindo o exemplo de Cristo, como nós lemos em Tua palavra, Romanos 15, versículo 7. Ó Deus, muito obrigado por esse momento, e que tudo que foi tratado aqui sirva para a edificação de todos aqueles que acompanharem esta transmissão, em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, o poder e as consolações eternas do Divino Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém.